Então, o objetivo desse PPP-1 foi fazer uma introdução. Por isso que eu deixei também cada uma no seu tempo, no seu ritmo. Vocês estão vendo a apresentação? Porque eu não vejo, né? Eu não vejo vocês. Então, deixa eu ver aqui. Sim, está visível. Ah, sim. É, porque eu não vejo, eu só escuto. E eu tenho que ficar escutando, porque se as pessoas entrarem, eu tenho que autorizar. Eu deveria ter autorizado já todo mundo, porque tem como fazer isso. Se eu colocasse o e-mail de todo mundo, eu não precisaria ficar abrindo. Mas eu acho que não vai dar problema, não. Então, vou deixar desse jeito aqui. Vocês veem bem desse jeito? Sim, tá Então, bem vou deixar visível, desse bem jeito claro. que fica melhor para eu depois controlar as entradas. Então, eu fiz uma apresentação, né, como eu disse, mais panorâmica, pensando uma síntese, né, da disciplina, sendo que eu já dei oportunidade e tempo para vocês lerem, né, verem os vídeos, exporem as ideias de vocês. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquelas respostas que vocês deram nos fóruns e vou salvar num arquivo de Word, né? Vou salvar num arquivo PPP-1, como uma memória. E aí, no PPP-2, a gente vai continuar com esses escritos que vocês fizeram nos fóruns também. Então, nada vai ser perdido. Aquilo que vocês começaram a escrever agora, eu vou salvar no arquivo, e mais adiante a gente vai voltar nesse ponto inicial, né? Porque como é um processo, então a gente vai produzir algumas memórias. Então, esse PPP-1 foi, na verdade, uma introdução, e o que eu chamaria de um esquenta, né? Para vocês irem começando a caminhar pelas próprias pernas, inclusive, porque um dos pilares do pensamento, né, dessas autoras, a própria Bell Hooks é muito inspirada, né, no Paulo Freire, é a pedagogia da autonomia, né, e a educação como prática de liberdade, que o Paulo Freire tanto disse, e Bell Hooks e outras teóricas também vão dizer, mas principalmente a Bell Hooks, eu acho, a pedagogia como prática de liberdade, a educação como prática de liberdade, e uma pedagogia transgressora, né. O que é uma pedagogia transgressora? Uma pedagogia que vai partir da escuta, que vai partir de uma dinâmica mais flexível, então, que vai questionar, né, os cânones, que vai questionar as desigualdades, enfim. Então, essa seria uma pedagogia transgressora. Para quem quiser aprofundar nesse conceito, eu recomendo o livro, né, da Bell Hooks, né, Ensinando a Transgredir. É um livro que já tem bastante, né, número de edições, eu acho, no Brasil. Ele não está mais na primeira, já deve estar em edições mais recentes. É um livro acessível, um livro bem acessível, e quem está fazendo pedagogia, né, ou quem pretende ser educadora, precisa ler esse livro aí, assim como precisa ler, né, a obra do Paulo Freire. Então, eu recomendo aí, se vocês tiverem que escolher um livro deste PPP-1, eu recomendaria o livro da Bell Hooks, Ensinando a Transgredir. A gente vai ver mais um pouquinho dele aqui, né? Porque eu acho que ele é realmente uma leitura hoje muito fundamental e que chegou tardiamente no Brasil, né? Então, esse é o meu plano, é a gente, nesse primeiro momento, vocês colocarem para fora o que vocês entenderam dos textos no PPP-1, e no PPP-2 a gente vai ter uma outra dinâmica, que é a do seminário, e vocês vão produzir algo, né, que eu vou explicar mais no final. Tá? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, na verdade, falar, porque eu não estou vendo a mãozinha levantada. Então, vocês podem falar mesmo que eu paro aqui. Então, eu pensei, né, nessa ideia de plurais e diaspóricas, escrita feminina em cena. Aqui, essa árvore é a sankofa, né, que ela relaciona, é uma árvore africana, né, um símbolo africano, e se relaciona com conhecimento, filosofia, sabedoria. Vocês podem pesquisar depois, então, o significado da sankofa, né? E eu gosto desse símbolo. Eu trouxe aqui uma imagem que eu tirei, né, do Google, que o Google volta e meia tem umas imagens interessantes de mulheres negras, intelectuais, enfim, então na página inicial do Google, volta e meia eles fazem também homenagens. E aí essa pergunta, né, que a gente tem se feito, inclusive muitas ativistas em redes sociais também colocam essa questão: quantas autoras negras você já leu? Eu posso colocar essa questão aqui agora para vocês que estão aqui presentes, né, Josiane? Quantas autoras negras você já leu? Oi, oi.
Tá me ouvindo? Sim, Bom dia. bom dia. E- Então, professora, esse é um tema, é uma questão importante mesmo, porque eu só fui ter contato com essas autoras quando eu estava na universidade, né? Uhum, Durante todo o meu percurso escolar, eu não tinha nem noção de que mulheres negras escrevessem. Então, uhum, assim, eu fico assim perplexa mesmo, não sei como pode isso? Eu tenho a impressão que eu vivia numa bolha, né, uhum, durante a minha escolarização. Então, uhum, no primeiro contato que eu tive foi não foi nem durante a minha universidade, não foi nem durante a minha graduação, foi quando eu coloquei meus pés no primeiro encontro, né, de pesquisa, que foi sobre mulheres negras intelectuais. Aí ali eu uhum, tive contato com o texto da Bell Hooks, né? Esse foi o uhum, meu primeiro contato. Então foi uhum, muito gratificante. Depois eu fui passeando pelo o trabalho da Neuza Santos, né? Que é Tornar-se Negro. Então aí, a partir daí é que foi, né? Que eu fui tomando conhecimento da capacidade, da potencialidade da mulher negra ao longo da história, né? Também li a autobiografia da Harriet, uhum, né, Jacobs, que uma literatura autobiográfica, e essa uhum, literatura autobiográfica ela foi um divisor de águas na minha vida, uhum, porque, como a senhora sempre fala, né, tudo começou no cativeiro, né? uhum, Hoje eu tenho essa consciência de que as primeiras lutas começaram no cativeiro e não nos uhum. movimentos, né, que a gente conhece hoje, abolicionistas. Eles tiveram uma grande participação, sim, uma grande importância, sim, mas é preciso dizer que os negros, os escravizados, as escravizadas, elas foram, sim, independentes, elas foram autônomas e elas lutaram, sim, para se libertar. Tá? Também, né? Eu acho que Obrigada uma pela coisa não exclui, oportunidade. eu acho que muito bem, Josiane. Acho que uma coisa não exclui a outra, né? Eu acho que as ações de Sim, abolicionistas, brancos, negros, isso, elas não devem silenciar outras, né, vozes. Então, isso, as vozes isso. as vozes do cativeiro, né, os próprios sujeitos, né, também lutaram Sim, por liberdade, né, e lutaram lá sim, desde né? o Que eles século. eram os maiores interessados, né? Eram eles que sentiam na pele, né? Então, muitas atitudes, muitas estratégias que eles utilizaram, né, para se livrarem, até mesmo minimizar a situação do cativeiro, eu, particularmente, também eu enxergo como uma resistência, né? Como uma Claro, forma sim, de mudar, de mudança, de transformação daquela sim. realidade. Uhum. Aline, você quer falar? Quer responder essa pergunta? Oi, eu estava aqui tentando acionar o áudio. Uhum, pode ser. Não, eu tive contato com algumas leituras, né? Uhum, uhum, Com algumas aulas que eu fiz durante um curso. A gente estudou um pouco de história, né? uhum, uhum, E com algumas mulheres negras que produziram conhecimento sobre, principalmente sobre história do Brasil, uhum. né? Você poderia citar Naquilo que, algumas? naquilo que era para elas importante. Eu já havia lido um pouco da Lélia Gonzalez, Uhum, legal. Leila, Leila Lopes, acho que um livro que ela traz sobre a história da África na sala de aula, Ah, sim, sim. Uhum, que, enfim, que eu trago como um material de apoio, né? Que eu acho que é uhum. importante a gente ler, consultar de vez em quando. Ah, legal. E então é isso, né? Você já tinha tido contato, né, na própria graduação, né? Antes da graduação, você já tinha tido contato com esse pensamento? Não, Uhum, aí não. uhum, sim. Confesso a você que não. Uhum, Isso foi apresentado a mim num
dentro do ambiente de estudos mais direcionado. Sim, sim. Normalmente essa, né, é a resposta mesmo, assim, a maioria não teve contato antes, né, e algumas vão ter na universidade e outras nem isso, né, nem na universidade vão ter, dependendo até do curso que faça, né, acho que a área de educação de forma geral e o curso de pedagogia, ele tem muito essa pegada mais, até mesmo mais transgressora, como diria Bell Hooks, né, então acho que quando a gente faz essa pergunta no curso de pedagogia, até que as respostas são mais animadoras do que em outros cursos, né? Então, eu parto de onde? Né? Eu parto de algumas inquietações teóricas também, porque se eu tivesse que responder a pergunta de vocês, eu não li Mulheres Negras na minha graduação, tirando a Carolina de Jesus, que eu li por interesse próprio, mas não foi por recomendação, não tive nenhuma disciplina. E pensando mulheres negras como teóricas e como referencial mesmo, né? Eu não tive isso que vocês, por exemplo, estão tendo. Eu fui ter já depois de doutora, né? Então, para vocês verem aí como que esse debate é muito urgente, né, no Brasil. Inclusive também entre professoras, né? Eu acho que todo mundo deveria incorporar um referencial teórico mais plural, né? Eu acho que essa é a minha proposta aqui. Que as pessoas gostam muito de citar de orelha, mas incorporar como referencial teórico em monografia, em dissertação, em tese, eu vejo pouco ainda. Então, acho que tem aí uma diferença grande entre não, eu já li e, de fato, eu reconheço, né? Porque na hora que a gente vai ver os trabalhos acadêmicos, os artigos, ou as monografias, ou as dissertações e as teses, a gente vê sempre uma certa predominância de autoria masculina eurocentrada. Né? É isso que a gente costuma ver na maioria dos trabalhos de forma, né, predominante. E aí, volta e meia, né, a gente vê autores da América Latina, mas normalmente também predomínio masculino, e com uma perspectiva também um tanto quanto de valorização do que vem da Europa, então dos cânones europeus. Então, eu acho que essa é a questão que a gente tem que fazer, né? A gente incorpora autoria indígena, por exemplo. Nós temos aí filósofos indígenas bem interessantes. A gente incorpora pensamento da América Latina, de mulheres, né? Afro-latinas, como propõe a Lélia, enfim, africanas, asiáticas, a gente incorpora. A gente fala tanto de diversidade, mas será que a gente incorpora isso na diversidade quando a gente está escrevendo os nossos textos? Então, são essas as minhas inquietações que eu compartilho com vocês aqui nessa disciplina, né? E eu já venho lidando com algumas delas desde a época da minha graduação e do meu mestrado em História. E no caso da minha própria experiência, eu parti muito da questão do mercado editorial, mas que vai ter relação com o que a gente vai ver aqui hoje, essa relação entre o mercado editorial brasileiro e essas outras perspectivas. Né? Qual é o lugar da autoria feminina negra no mercado editorial no Brasil? Essa é uma pergunta. E a gente poderia começar falando desde Maria Firmina, lá no século XIX, que é autora do romance Úrsula, né? Mas a gente sempre conta nos dedos as mulheres negras no mercado editorial e, na maioria das vezes, a gente vai ter na literatura. Né? Agora, esse movimento aí que a gente tem visto das últimas décadas, de incorporar esse pensamento como contribuições teóricas, né? É algo que a gente pode dizer que é tardio no Brasil, né? Então, essa é uma questão que a gente precisa considerar, né? Quando a gente lê o pensamento dessas mulheres, e eu vou trazer algumas indicações de leituras aqui para quem tiver interesse em adquirir algum livro, ou conseguir PDF, enfim. Então, o que eu tenho percebido nas minhas pesquisas, isso já no mestrado, mas também no doutorado, e agora fiz também um pós-doutorado sobre essa temática, é que após um longo processo histórico de silenciamento, o mercado editorial brasileiro ele tem demonstrado especial interesse, né, pela autoria de mulheres negras, com destaque para o movimento de tradução de mulheres, né, de autoras de língua inglesa, principalmente nascidas nos Estados Unidos. Então, esse já é um outro dado que a gente vai ter aí. Né? A gente não vai ter tanto mais essa coisa para a Europa, mas vai olhar para os Estados Unidos, mas continua nessa língua aí estrangeira que é a língua inglesa.
que durante um tempo foi uma barreira, né? Porque para que esse pensamento chegasse, porque nem todo mundo domina a língua inglesa no Brasil. E aí, quem tinha acesso ao pensamento dessas autoras era quem tinha, né, o domínio do inglês. Sem dúvida, tal interesse é fruto das demandas, né, das próprias mulheres negras que, através de diferentes frentes, reivindicam obras que discutam temas relacionados às pautas do feminismo negro, do mulherismo, né, como algumas preferem chamar, enfim. O debate em torno da importância da representatividade e da visibilidade são também outros aspectos importantes. Né, eu também entendo todo esse movimento que a gente vai ver aqui como parte de conquistas históricas, de um movimento aí que foi muito importante no Brasil a partir da Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório, né, o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana em todas as escolas, públicas e particulares, do ensino fundamental até o médio. A questão das cotas, né, a instituição das cotas também nas universidades públicas foi outro avanço importante aí no enfrentamento do racismo estrutural no Brasil, e que eu acho que se relaciona também com essa questão do interesse do mercado editorial de divulgar, né, o pensamento dessas e as obras dessas autoras, como vocês vão ver ainda mais adiante. Então, eu acredito que tudo que a gente está vendo aqui, né, todas essas conquistas, elas se devem às políticas públicas, né? E ao ingresso também, né? Um ingresso maior de pessoas negras nas universidades brasileiras. A gente está falando, né, na UERJ. A UERJ é um exemplo disso. O enegrecimento, né, da UERJ, não só no corpo discente, mas também no corpo docente, né? Pesquisa do IBGE de 2019, a gente está aí na expectativa do censo, né? Do censo da década, se vai ter, se não vai ter esse censo, seria muito importante, será muito importante para a gente, se tiver o censo, né? A prévia do censo já dizia que estudantes pretos ou pardos passaram a compor maioria nas instituições de ensino superior na rede pública, né? 50,3%, isso em 2018, né? E aí eu coloco, apesar de toda essa mudança, professoras negras representam apenas 0,4% nos programas de pós-graduação, né, conforme a própria professora Giovana Xavier interroga também num artigo que tem aqui o link, depois eu posso passar para vocês. Então, como enfrentar a lógica eurocêntrica? Né? Essa é uma outra questão, porque a gente tem o ingresso de pessoas negras nas universidades, a gente consegue ver que em determinados cursos a universidade enegreceu em determinados cursos, né? Eu gostaria de fazer essa pergunta na medicina, no direito, na engenharia. Né? Essa é uma outra questão. Mas, ao mesmo tempo que a gente tem uma entrada, né, uma presença maior de pessoas negras nas universidades, será que a gente tem enfrentado a lógica eurocêntrica, aquilo que eu já coloquei aqui no início? Né? Como enfrentar a lógica eurocêntrica e construir outras epistemologias na universidade brasileira, né, na cultura universitária? Então, a minha proposição, principalmente nessa disciplina, é contribuir nesse debate e pensar uma outra cultura que pense outras epistemologias. Então, a gente poderia, por exemplo, ter uma outra disciplina pensando só as epistemologias indígenas, né, dos povos originários. E aí, por que a gente precisa disso no Brasil? Porque o Brasil não é a Suíça. O Brasil não é um país nórdico. O Brasil, ele foi, né, ele foi criado a partir, né, da colonização portuguesa, mas aqui já havia milhares de povos que falavam diferentes línguas, e depois já chegaram os africanos, né, trazidos como escravizados. E depois outras levas também, nós tivemos asiáticos, tivemos também pessoas de outros continentes, né, enfim, de outras culturas, tivemos também presença de judeus no Brasil, né, em diferentes momentos. Então, assim, a gente precisa interrogar a lógica eurocêntrica, não quer dizer que a gente não vai ler, que a gente não quer, que a gente não... Não, a gente precisa ampliar. Esta é a minha perspectiva. Não é de excluir, é de incluir outras perspectivas e de diálogo, de conversa. Eu acho que nós temos aí autorias, né, de autores portugueses, franceses, ingleses, muito importantes, né? Com certeza. Agora, para pensar a nossa realidade, a gente também precisa ouvir outras vozes, né? Porque a nossa realidade é muito complexa. Nós não somos os Estados Unidos, nós não somos a Inglaterra, nós não somos a França, né? Nós estamos numa outra posição também no globo, né? Em termos geopolíticos.
Então, acho que é mais por aí que eu trago essa pergunta, né? É a pedagogia da pergunta, que eu acho que não faz mal a ninguém. E aí é aquilo, né? Por que a leitura de autoras negras é urgente no Brasil contemporâneo? Eu acho que depois vocês poderiam falar sobre isso ou escrever no fórum, se vocês quiserem, se sentirem mais à vontade. Né? É uma outra pergunta. Eu acho que eu nem coloquei essa pergunta lá no fórum, mas vocês podem dissertar sobre ela. A existência, né, de mulheres negras nos espaços acadêmicos, e eu gosto muito dessa ideia que Nilma Lino vai defender, Nilma Lino, que é a autora do Dia, né? Ela vai dizer que a existência de mulheres negras em espaços acadêmicos é pedagógica para todas e todos, assim como o movimento negro é educador. Então, eu acho que essa é uma ideia muito importante da Nilma, que vocês precisam demarcar aí. Né? Existências pedagógicas. Por quê? Por que ter professoras negras, professores negros, colegas negros é uma questão, uma experiência pedagógica. Também para pessoas brancas e de outras etnias. Por que é preciso ter outras presenças nos espaços acadêmicos? Essa é uma questão também que eu faço para vocês. Né? Que escola é essa que vocês vão encontrar, inclusive? Né? Muitas de vocês vão ser professoras, vão atuar em escola. Que escola é essa que vocês vão encontrar? É uma escola de pensamento único ou uma escola que vai ser, né, formada por apenas um grupo? Se for, vocês devem interrogar se realmente há qualidade nisso, porque eu acho que diversidade é também qualidade. Eu tendo a desconfiar quando eu vejo muito assim, todo mundo da mesma classe, todo mundo da mesma cor, eu tendo a desconfiar. Né? Vocês podem discordar de mim depois, enfim, eu estou só aqui trazendo provocações. Segundo a escritora, editora e jornalista Esmeralda Ribeiro, o enfrentamento da lógica eurocêntrica se centra no nosso poder de mídia, ou seja, nossos mecanismos de divulgação, como internet, redes sociais, materiais gráficos. Né? É por aí que o movimento negro, e principalmente ativistas, né, mulheres negras, têm ido. A gente poderia falar aqui, por exemplo, o caso de Jamila Ribeiro e tantas outras, que se estabeleceram aí nas redes sociais, né? Porque aí o controle é um tanto quanto mais difícil, né? E aí a questão também econômica, né? Que hoje as redes sociais possibilitam uma amplitude maior de certas vozes, porque não tem um custo, né? Você ter uma rede social. A gente também poderia discutir isso. Né? Eu até posso chamar alguém para falar sobre isso no PPP 2, né? Sobre essa questão das redes, né? Do ativismo e tudo mais. Posso chamar até a Jéssica para falar sobre isso. A crítica literária e professora universitária Fernanda Felisberto, né, se referindo ao intelectual negro Luiz Cute Silva, define o cânone literário sob rasura. Né? Esse é o entendimento que ela vai ter aí a partir desse autor. Porque cada texto que antes não fazia parte do cânone e aparece no campo editorial, faz sob rasura no cânone para transformar e incluir as vozes silenciadas. Então, acho que aqui a gente pode pensar um pouco também essa pedagogia transgressora. Então, torna-se essencial para a desestabilização do cânone a abertura para outras vozes que tensionam o que é ou deve ser literatura. Ela está falando a partir da literatura, mas eu acho que também pode nos ajudar aí a pensar, principalmente, essas pedagogias transgressoras, né? Guardem isso. Então, eu acho que um aspecto da pedagogia transgressora, como eu vejo, né, a pedagogia transgressora, um dos aspectos para mim é ter, por exemplo, uma bibliografia mais plural nas disciplinas. Né? Não apenas em casos isolados, mas em toda a formação. Né? A gente deveria ter isso que a gente está fazendo aqui em todas as outras disciplinas. E a gente deveria estranhar quando não tem. Tá? Porque, inclusive, a área da educação é majoritariamente feminina. Me incomoda muito quando eu pego aí as emendas dos cursos, ou mesmo teses e dissertações, e a maioria é branca e masculina, falando para educadoras e educadores. Enfim, então essa é uma outra questão aí que a gente poderia discutir. Então, a existência de uma bibliografia mais plural, para além dos cânones europeus, com a inclusão de autorias negras, né, de autoras negras de diferentes áreas, também é parte desse movimento formativo e, eu diria, também transgressor. Apesar de ser um investimento tardio
por parte do mercado editorial brasileiro a tradução de obras de autoras fundamentais para o feminismo negro, ou para o pensamento negro de forma geral, né, como Bell Hooks, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, Grada Quilomba, dentre outras, possibilita a democratização do acesso a outras narrativas, para além das eurocentradas ou produzidas exclusivamente por pessoas brancas. Eu não tenho nada contra pessoas brancas, tá, gente? Que deixa isso aqui bem... a questão que eu estou propondo é incluir mais, dialogar mais, colocar em prática lá o ensinamento, inclusive, do Paulo Freire, né? Também vai falar da pedagogia do diálogo, né? Hoje eu estou praticando mais a pedagogia da pergunta, mas eu acho que a pedagogia do diálogo também é fundamental. Vocês têm algum comentário a fazer até agora? Porque se não deixar só eu falo. Alguma questão? Eu já não sei mais se eu estou falando sozinha, se tem alguém na sala, que eu não estou vendo. Vocês estão aí? Eu estou, professora, eu. Como a gente fica aqui com o PowerPoint, a gente não sabe se tem jeito, se não tem, enfim. É meio esquisito o negócio. Enfim. Eu tenho. Tá, beleza. Tá. É que eu não vejo, eu tô vendo só o PowerPoint. Mas beleza, depois eu olho. Então, por que a seletividade, né? Essa é uma outra pergunta. Todavia, então, é preciso considerar que há certa seletividade no processo de traduções, né, de autoras negras estrangeiras. Depois a gente poderia falar das brasileiras. Pois há uma aparente falta de interesse em traduzir autoras afro-latinas, por exemplo, e afro-latinas pensando aí a contribuição de Lélia, né? Então, assim, eu fiz mapeamento, né? Inclusive, acho que eu tenho aqui em casa. A maioria das autoras negras que eu tenho, a maioria nasceu nos Estados Unidos, né? Não tem tantas na América Latina, não. E aí, por que a gente não inclui, então, outras autoras desse vasto continente africano, dos países asiáticos, né, da América Latina, né, enfim, do Caribe? Por que não? É preciso dar visibilidade também a outras iniciativas, né, para além dos conglomerados aí editoriais. Então, por exemplo, é interessante pensar, né, os movimentos aí, o investimento, né, de coletivos. Então, eu cito 2 aqui, que se vocês tiverem interesse em adquirir. Um deles é o livro da Beatriz Nascimento, Intelectual e Quilombola, Possibilidades nos Dias de Destruição. Eu gosto desse título, Possibilidades, né? Possibilidades nos Dias de Destruição, de 2018. Isso antes da pandemia, né, esse título. E Lélia Gonzalez, Primavera para as Rosas Negras, também gosto desse título, também de 2018. Esses 2 livros foram editados pela União dos Coletivos Panafricanistas. Eu tenho esses 2 livros, eu não sei como é que está para adquirir. Depois eu posso passar para o PPP2, né, alguns trechos. Então, tem esses coletivos, né, que produzem obras. Também tem os selos independentes, né, como foi o caso lá da coleção da Djamila, né, Feminismos Plurais. Hoje a Djamila já não está mais tão nesses selos independentes, hoje ela é autora da Companhia das Letras, né? Mas esse primeiro movimento dela foi de, se não me engano, autofinanciamento mesmo, e essa coisa do coletivo, isso lá nessa coleção, né, de livros de bolso. Hoje ela já está publicando pela Companhia das Letras e aí já está numa outra posição no mercado, né? Também é importante ressaltar o investimento realizado pelas editoras especializadas em cultura negra e diáspora africana, né? Então, nós temos aí mulheres negras de diferentes áreas, como Conceição Evaristo, na literatura, Sueli Carneiro na sociologia, e Nay Lopes na historiografia, Giovana Xavier, apenas para citar algumas, né, autoras aí. Se eu tivesse que responder aquela pergunta quantas vezes eu já li, eu acho que hoje, majoritariamente, os meus livros são de mulheres e mulheres negras, né? Então, eu responderia dessa forma hoje a pergunta. Ao mesmo tempo em que é importante o investimento na tradução de autoras estrangeiras, não estou dizendo que não é importante, tá, gente? É preocupante que seja algo sazonal, né? Porque, como Josiane testemunhou aqui, né, em outros momentos já houve esse movimento, né, sem a devida continuidade. Então, por exemplo, Josiane citou aqui o caso da R.F. Jacobs. Ela foi publicada na autobiografia dela, chegou no Brasil em 1988. E agora ela foi redescoberta por algumas editoras, então, 30 anos depois. Então, tem acontecido esses longos intervalos, né? E aí, mais uma vez, a pergunta, por que não outras epistemologias e outras
autorias nos cursos de formação no Brasil, cursos de formação de professores, desde a educação básica e aos programas de pós-graduação. Eu não estou tirando os programas de pós-graduação disso também. Quem está fazendo doutorado, mestrado, e quem também leciona, né? Eu leciono no programa de pós-graduação, também me incluo nisso, nesse movimento urgente, né? De alargamento, né? De outras epistemologias. Eu coloquei para vocês, acho que foi o primeiro texto da disciplina, Resenhando Autoras Negras, pró-mulher, plurais e diaspóricas. A minha proposta para vocês, ao término da disciplina, do PPP3, né, que vocês façam uma resenha crítica e que vocês publiquem, ou que a gente publique como e-book, né, então pensem aí, né, e aí aqueles primeiros inscritos de vocês lá que eu vou salvar vão ajudar nessa escrita, e também a gente vai pensar aí quem tiver interesse, né, no TCC, né, como que a gente pode pensar esse referencial fundamentando aí um TCC. Então, a gente não vai ter essa aula mais adiante. Como eu disse, o PPP1 foi só uma introdução, a gente já tem o 2 e o 3, e aí a gente vai pensar tudo isso num produto, que pode ser um memorial, pode ser um artigo, pode ser uma monografia, pode ser um vídeo, enfim, um produto, né, pensando aí o produto acadêmico que não se limita a uma escrita, né? A gente pode ter outros formatos também. Isso no 3. Tá? Então, a gente vai fazer algo concreto no PPP3 e eu espero que a gente já esteja de volta em 2022, né? O presencial. Aí fica mais fácil a gente fazer esse trabalho de produção de conhecimento. Né? Então, meu objetivo é esse. Então, por isso que o 1 foi uma introdução, o 2 vocês vão ter uma base mais aprofundada e o 3 vocês vão colocar a mão na massa em alguns produtos. Então, no âmbito do debate sobre o pensamento feminista negro, algumas autoras têm merecido maior atenção, né, por parte do mercado editorial brasileiro. Já falei aqui dela, eu acho que ela é uma das minhas favoritas também. É a Bell Hooks. Bell Hooks se escreve deste jeito, viu, gente? Com letras minúsculas. É uma opção dela, ela já começa a transgredir, né? Desde o nome. Então, é um pseudônimo, na verdade. O nome dela é Gloria Jean Watkins. Ela nasceu em setembro, né, de 1952, no estado americano do Kentucky. E ela se tornou uma ativista, uma educadora e uma escritora de muitos livros. Um dos primeiros textos, né, de autoria dela, que circulou aqui no mercado editorial brasileiro, no meio acadêmico brasileiro, foi um artigo. Esse artigo que eu também recomendo aqui para vocês, Intelectuais Negras. Artigo publicado na revista Estudos Feministas em 1995, lá já tem um tempinho. E, inspirada nos ensinamentos do Paulo Freire, a Bell Hooks publicou Teaching to Transgress, Education as the Practice of Action, e isso foi em 94, e apenas algumas décadas depois, em 2013, esse livro chegou no Brasil com o título de Ensinando a Transgredir, Educação como Prática de Liberdade. É essa capa aqui que vocês estão vendo preta, e aqui a capa amarela é a edição em inglês. Então, agora vocês vão ter, se vocês jogarem no Google, vocês vão ter, ou na Amazon, ou na Travessa, ou no Estante Virtual, vocês vão ter muitos livros de Bell Hooks em português. Então, temos aí o Feminismo é para Todo Mundo, que ele é originário de Feminism is for Everybody. Então, nós já temos aqui esse livro. Eu Não Sou uma Mulher, ela interroga. Também foi traduzido aqui pela Roda dos Tempos, se vocês tiverem interesse. Esse Teoria Feminista, né, da Margem ao Centro, também foi traduzido aí, acho que está se não me engano, pela Elefante. A maioria dos livros dela em português foram traduzidos pela Elefante, editora Elefante. Olhares Negros, Ergui a Voz, Anseios, todos os livros que já estão disponíveis aí. Eu coloquei naquele meu texto que eu indiquei para vocês como texto 1, né? Aquela resenha. Uma outra autora que vai aparecer no PPP2 é a Angela Davis, né? Que, principalmente nesse livro que eu super recomendo, Mulheres, Raça e Classe, da Boitempo. A Angela Davis nasceu nos Estados Unidos, também chegou tardiamente aqui no Brasil. Ela nasceu no Alabama, em 1944. O estado do Alabama foi um estado que
a lei, né, de segregação existiu, né? Então, durante muitos anos, as pessoas negras eram segregadas nesse estado, assim como em outros estados do sul dos Estados Unidos. Ela é internacionalmente conhecida pela militância, ela foi associada ao Partido Comunista também, foi professora na Universidade da Califórnia, e atualmente ela defende o que se chama de abolicionismo penal, né, o abolicionismo no sistema prisional, porque ela considera que o racismo estrutural e o encarceramento de massas caminham lado a lado. Né? Então, ela tem alguns livros sobre esse tema, sobre abolicionismo penal, mas para pensar a educação, eu recomendo esse. Tem uma prévia desse livro, um e-book gratuito no Kindle, se vocês tiverem acesso aí, tem como conseguir gratuitamente partes desse livro. Ela vai falar, né, estão as prisões obsoletas? Ela questiona, né? Eu gosto desse título como pergunta. A outra autora que também tem circulado mais agora aqui no mercado editorial brasileiro é a Patrícia Hill Collins. Ela esteve ano passado na Amped, inclusive, fez conferência aqui. Ela nasceu na Filadélfia, em 48, né? E aí nós temos aqui o Pensamento Feminista Negro, publicado pela Boitempo, recentemente. Eu gosto muito também da Audre Lorde. Se eu tivesse que escolher uma para apresentar para vocês, eu acho que eu escolheria a Audre Lorde, Irmã Outsider, Sister Outsider. Eu recomendo este livro, inclusive, tem vários artigos super importantes e acessíveis, então eu indicaria esse se eu tivesse que indicar. Se eu tivesse que escolher uma delas, eu acho que hoje eu ficaria com Lorde, porque ela também escreveu muita poesia e tal, então eu gosto dessa coisa com a literatura. Temos também aí as autobiografias, que a Josiane já trouxe aqui o exemplo, né, da Jacobs. Eu trouxe aqui para vocês a folha de rosto, né, desse livro, publicado no século XIX, e ele só chegou aqui no Brasil em 1988, e aí agora vocês têm algumas edições aí mais recentes, né? Incidente na vida de uma escrava, incidente na vida de uma garota escrava, incidente na vida de uma menina escrava. Deixa eu mudando os títulos. Uma outra autobiografia que eu gosto bastante é da Maya Angelou. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola, né? E ela também está disponível aqui na nossa língua. Então, quem tiver interesse nesse movimento das autobiografias, nós também temos a da Angela Davis, enfim. Uma outra frente das autoras negras é também a literatura infantil ou infanto-juvenil. Eu indico aqui alguns para quem tiver interesse em pensar, né, na sala de aula, esse pensamento, como levar tudo isso que a gente está aprendendo aqui para a sala de aula. Então, elas também se dedicaram à literatura infantil e juvenil. Então, eu destaco aqui A Vida Não Me Assusta, O Meu Crespo é de Rainha, acho que vocês já conhecem, Minha Dança Tem História, O que Me Diz, Louise, da Toni Morrison, eu gosto dele, é bem simpático. Minha Dança Tem História, da Bell Hooks. Esse A Vida Não Me Assusta, ele é ótimo porque ele tem umas ilustrações do Basquiat, né? Então é bem legal que tem essa parte do artista, né, que ilustrou. Meu Crespo é de Rainha, já falei aqui, da Bell Hooks, acho que é o mais conhecido. Temos aqui, eu gosto desse tipo de literatura, tá? O da Lupita, né, que é uma atriz. É bem, bem bonito esse livro também, Sui, para discutir colorismo, inclusive. E aí a gente também tem aqui, né, produção, né, de autoria feminina negra no Brasil. Então, é preciso ouvir outras vozes como Esperança Garcia, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, Carolina, né, que o Quarto Despejo faz 60 anos agora. Eu super gosto desse aqui, Um Defeito de Cor, já sempre falo dele nas minhas aulas. A Conceição Evaristo, né, com todas as obras dela. O Crime do Carlos Valon, que eu gosto bastante também, da Eliana Alves Cruz. Enfim, a gente ficaria aqui, se fosse falar das brasileiras, só falando dessas obras. Não costurando aqui alguns fios, né? Eu acho que eu trouxe aqui muita coisa, né? Eu poderia falar demais. Então é bastante perceptível, né? Que tem uma distância temporal entre as primeiras edições nos Estados Unidos, por exemplo, e quando que vão chegar no Brasil. Então, esse é um movimento que eu poderia dizer que é tardio. 30 anos depois é um intervalo, muitas vezes. Eu já vi casos, né, como o da Jacobs, o intervalo é de 100 anos. Né? Então, para vocês verem
que isso significa, né? Na verdade, a gente está sendo interditada, né, de ter acesso a esse conhecimento. Então, tal discrepância nas temporalidades é verificada. Aí, mais uma pergunta, né, que eu disse que eu ia ser aqui inconveniente hoje, ia praticar a pedagogia da pergunta. Tal discrepância é verificada em relação à autoria branca, de origem europeia? Quando a gente vai pensar aí, vamos pensar aqui Roger Chartier, Boaventura Sousa Santos, autores europeus. Demoram a chegar aqui? 30, 40 anos. Sartre, né? Sartre é um ótimo exemplo. Filósofos, enfim. As feministas brancas também são traduzidas tão tardiamente no Brasil? Simone de Beauvoir poderia dar esse exemplo. Será que ela demorou tanto para chegar no Brasil? Quem consome pensamento feminista negro de autoras nascidas nos Estados Unidos no Brasil? Né? Essa é uma outra pergunta. E onde estão as obras de autoria de mulheres negras, né, ou autoria negra de forma geral, de pessoas nascidas no Brasil e de outros países da América Latina? E se tais autoras recebem, né, a mesma atenção e tratamento por parte das editoras e editoras tidas como de maior porte. Eu trouxe aqui o caso de Djamila Ribeiro, que começou com um selo independente, hoje ela é autora de uma editora de grande porte, que é a Companhia das Letras. Mas se nós temos outros nomes, eu gostaria de, né, pesquisem se tem outros nomes de mulheres negras na Companhia das Letras. Mulheres brasileiras, não estou falando de estrangeiros. Né? Pensando aqui o caso de Djamila, se teríamos outros nomes de autoria de mulheres negras na Companhia das Letras. Vocês poderiam pesquisar isso. Enfim, então, recuperando aí a Maya Angelou, eu tenho insistido nesse entendimento, né, que o pássaro canta na gaiola porque ele deseja ser livre. Então, eu acho que essa escrita também pode ser entendida como um canto de liberdade, né? Essa é a leitura que eu faço para elas. Então, para o PPP 2, que vai começar provavelmente em julho, agosto, a minha proposta é que a gente tenha um seminário sobre essas teóricas, um seminário de aprofundamento, e como que essas contribuições, como que esses referenciais, né, podem ser utilizados em pesquisas em educação. Então, vocês vão receber pessoas que estão fazendo doutorado e que vão trazer para vocês possibilidades. Então, nós vamos ter 2 encontros sobre Angela Davis, 2 encontros sobre Sueli Carneiro, 2 encontros sobre Bell Hooks. Eu provavelmente vou querer fazer algo sobre Audre Lorde também. Então, a gente vai ter um momento de aulas síncronas, digamos assim. Gravadas, óbvio, né? Porque eu tenho gravado tudo. Essa vai ser a primeira parte. Então, a gente vai chamar de seminário. E a segunda parte, vocês vão ficar com um tempinho para resolver, né? Ler os textos no AVA. Então, a segunda parte vai ser assíncrona. E ao final, vocês vão fazer algum produto, né? Pode ser até cartaz com sínteses, né? Para a gente divulgar nas redes. Eu pensei em criar um Instagram da disciplina, né? PP2, aí tem o Instagram, e a gente colocar lá as produções da turma. Enfim, então seria isso. Eu fiz aqui uma síntese da disciplina, né? Ela não vai se esgotar aqui, é apenas uma costura. E a proposta para o PPP2. Então, para quem estiver assistindo a gravação, né, para quem estiver chegado até o final, tem esse spoiler, digamos assim, do que a gente vai ver na sequência. Então é isso. Eu vou agora ler aqui os comentários de vocês, que, né, vocês fizeram aqui. Basicamente foi a Josiane que fez todos os comentários. Né? Acho que a Josiane não está inscrita, tá, Josiane? Você está inscrita na disciplina? Acho que não está, né? Não entendi. Oi? Você está inscrita oficialmente na disciplina ou você só é ouvinte? Não, só sou ouvinte, professora. A ouvinte fala mais do que... A ouvinte fala mais do que... Tudo bem. Não tem muita coisa a dizer, não, mas o pouco que tem eu gosto de compartilhar. Eu descobri esse defeito. Não, é bom falar, botar para fora mesmo. Josiane, então, está intimada também para apresentar trabalho depois. Aline, você tem alguma dúvida sobre... Olha, eu, na verdade, preferi ouvir
né? Porque, assim, nesse momento é um momento bastante atípico que a gente está vivendo. Eu estou em casa, né, com a minha leitura individual, a partir do que eu já trago comigo, das minhas compreensões, dos meus entendimentos, das leituras anteriores. Então, eu achei que nesse momento seria mais adequado, né, eu ouvir o que você tem né, importante para trazer, porque, assim, na verdade, é um momento privilegiado da disciplina, apesar de a gente ter, durante o tempo, né, o transcurso da disciplina, a gente ter tido a oportunidade de assistir aos vídeos, mas, assim, são sempre vídeos curtos, né, são apresentações breves, e aí me pareceu que nesse momento, por ser essa ideia de fechamento, uma apresentação um pouco mais consolidada, né, do curso, das disciplinas, das leituras, enfim, acho que seria mais adequado ouvir, né, com ouvidos atentos. Tá ótimo. Não, ouvir faz parte também do processo de aprendizagem. Tudo tem seu tempo. Não, é exatamente isso, Aline. Eu optei no curso por vídeos curtos, porque eu sei que as condições das pessoas não são as ideais. E aí eu fiz esse esforço de fazer pequenas sínteses, pequenos convites, na verdade, para aprofundamentos. Eu achava importante que as pessoas vissem, né, o meu rosto. Então, eu mesma fiz os vídeos, eu já perdi as contas de quantos foram, acho que foram bem uns 10, né? E aí esse era o plano, né? Fazer pequenas sínteses, pequenos convites, que vocês soubessem, né? Que eu tive todo esse trabalho para fazer o material, mas que respeitando aí o momento, né? Que é um momento muito complexo. Eu sei que tem gente que tem condições ideais, tem gente que não tem. Acho que a maioria não tem. Então eu acabei pensando para a maioria, né? Tem gente que tem as condições, tem gente, inclusive, que poderia fazer todos os encontros síncronos. Eu sei disso, mas seria uma minoria bem reduzida, né? Então eu acabei deixando, não, vou fazer dessa outra forma, como experiência de fazer os vídeos e deixar tudo já pré-feito. Na verdade, isso tudo pré-feito não, né? Deixei tudo feito. E vocês têm até o dia 30 para fazer tudo. Então, quem tiver aí, não tiver conseguido fazer, tem ainda tempo. Nós estamos no dia 19, tem até o dia 30 para sentar e fazer as questões do curso. Inclusive, tem esse mega spoiler que eu estou dando aqui, que é essa aula de hoje que eu dei praticamente a resposta de um fórum aqui, né? Então, pelo menos eu dei as dicas, né? A resposta não, mas eu dei as dicas. Então, quem deixou para fazer no final, está levando aí uma certa, né, vantagem nesse ponto. Mas eu não estou fazendo esse tipo de comparação. Quem fez melhor, quem fez pior. Para mim, o importante é quem fez. Então, quem ainda não fez, quem quer refazer também pode refazer. Vai lá nos fóruns, quer responder de novo, pode. Como eu disse, eu vou selecionar tudo e vou gravar num documento de Word. E a gente vai voltar nas contribuições de vocês mais adiante, quando a gente estiver em outro momento. Então, hoje a gente está fazendo mais uma memória e um primeiro mergulho, né? Um mergulho um pouco rápido, né? A gente não está ficando muito tempo debaixo da água, porque as condições são muito precárias, inclusive para mim também, né? Porque eu estou em várias funções, e então fazer esse trabalho nas condições ideais ainda é algo que a gente não tem, nem nós professoras, nem vocês. Então, é porque eu sei disso que eu estou colocando em prática, inclusive, essa pedagogia também da autonomia, né? Que, na verdade, é o que a gente espera no final, que vocês sejam pessoas autônomas. Então, é um desafio, é um experimento, né? Vamos ver como é que a gente se sai aí. Mas a ideia é continuar em conversa nos próximos, né, cursos, e aí a gente vai ter outras dinâmicas. E o que vocês produziram agora eu vou retomar no 2 para a gente seguir conversando, e vocês até podem ampliar para fazer textos maiores, né? Porque aí a gente pode ter atendimentos até mais individualizados. Talvez funcione também. Tá bom, Aline? Então acho que a gente deu aqui, né, o tempo, ficou um vídeo com quase 1 hora. Boa sorte quem estiver assistindo. Tá ótimo. E eu acho que assistir dessa forma, ao vivo, para mim é mais fácil. Mas eu tô meio que condicionada por live, né? Tipo, a live eu vejo na hora, se eu não ver na hora, eu não vejo depois. Mas tem gente que prefere ver gravado, né? Então, cada um sabe o que é melhor para si. Então é isso, Aline. Então, se você já fez os trabalhos, você está aí
já liberada. Se você ainda não fez, você tem até o dia 30 para fazer, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, pergunta lá no WhatsApp, que eu respondo mais rápido no Zap do que no Ava, que no Ava nem sempre eu tô logada. No Zap eu sempre tô, tá bom? Tá ok. Então, até a próxima. Obrigada, Se tchau, cuida. tchau. Até. Tchau, tchau, Tchau. gente. Vou terminar aqui a gravação, não fica gravando pro resto da vida. Interromper.